Ecos do Futuro. Um programa de podcast de Design Agora. Bem-vindos a essa série de podcast Ecos do Futuro, que está associada ao Design Agora, que este ano terá por tema a Utopia. Living Utopia. A nossa convidada para a estreia dessa programação é a vice-reitora, a professora Fátima Vieira, que temos o prazer de ter como primeira convidada, não só pelo facto da reitoria ser o principal parceiro de Design Agora desde o seu nascimento em 2019, mas também pela profunda relação acadêmica e não só, que a professora tem com o tema da utopia. Fátima Vieira é vice-reitora para a cultura da Universidade do Porto e é professora associada com a agregação da Faculdade de Letras, mas principalmente foi presidente da Utopian Study Society Europeia de 2006 a 2016 e atualmente coordenadora do Polo do Porto do SETAPS, onde lidera o projeto de investigação Mapping Utopianism. Por isso, professora, bem-vinda e obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigada, o prazer é meu e aproveito para dar os parabéns ao Design Agora, que é sempre muitíssimo bem-vindo à reitoria, e dar os parabéns em particular por causa da escolha deste tema, que me diz muito. Como disse eu há mais de 30 anos, que sou utópica, estudo utopias e sou utópica. Nesse sentido, não poderia haver melhor convidada para a estreia dessa programação. Volto a frisar este facto. E começamos então com uma pergunta para si e para os nossos ouvintes, para o nosso público. O tema desse podcast, que a vê como protagonista hoje, é Utopia Sem Fronteiras. E eu queria, para já, começar com uma pergunta que lhe diz respeito, porque queria que nos apresentasse um pouco qual o significado para si, a nível pessoal e a nível profissional, da palavra utopia. Uma palavra tão grande e tão bonita. Para mim tem a ver com a ideia de progresso. A utopia tem a ver com pensar em alternativas e pensar como é que nós poderíamos melhorar a sociedade, e sem primeiro pensarmos não seremos nunca capazes de lá chegar. Portanto, a utopia tem a ver com o progresso das civilizações, tem a ver com o progresso das comunidades. E à medida que a história da utopia se tem vindo desenvolvendo, eu diria sobretudo agora no século XXI, a utopia aproxima-se cada vez mais da realidade. Nós hoje falamos de algo que é quase paradoxal, que é de utopias pragmáticas, utopias realistas. Por exemplo, em França, a frase que é mais utilizada é exatamente utopias realistas, a expressão que é mais utilizada. E portanto, nós hoje falamos sobretudo de micro-utopias. Nós já não estamos na era das grandes narrativas, isso ficou para o século XIX, não é? No século XIX é que nós tínhamos aquela ideia de colocarmos no final da história um objetivo e depois chegarmos lá sempre numa relação de causa-consequência. Se fizermos hoje isto, no futuro teremos uma sociedade que será completamente transformada e fantástica. Hoje nós somos mais realistas neste sentido em que pensamos, antes de mais, em micro-utopias e incluímos na ideia de utopias aquilo que também tem a ver hoje com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ideia de inclusão, a ideia de hospitalidade, a ideia dos direitos humanos. E, portanto, a utopia tem a ver exatamente com a concretização de possibilidades de uma sociedade melhor. E como é que aconteceu este encontro entre Fátima Vieira e o tema da utopia? O que é que foi Galeotto fu il libro, diz Dante, quando fala de Paulo e Francesca? O que é que foi que deu início a tudo no seu percurso acadêmico e não só? Eu li a Utopia, eu diria há quase 40 anos. Foi exatamente há 40 anos, quando entrei para a Faculdade de Letras e tive de ler a Utopia logo no primeiro ano, numa disciplina que na altura se chamava Cultura Inglesa. E depois, quando comecei a dar aulas na faculdade, tive que dar aulas também dessa mesma cadeira de Cultura Inglesa e era inevitável passar pela Utopia. Mas, na verdade, quem mais me levou para a Utopia foi o William Morris, que é um autor utópico, é um utopista do século XIX, e foi sobre ele que eu fiz a minha tese de doutoramento,
finalmente, em 1998, depois de 6 anos sempre a desbravar a utopia. E preocupava-me sobretudo compreender como é que se chegava ao William Morris, como é que na tradução intelectual inglesa se chegava ao século XIX a William Morris. E logicamente tive que fazer a história da utopia, desde Thomas More até ao William Morris. E foi nessa altura também que eu percebi o instrumento poderoso que é a utopia, um instrumento de transformação social e que passou também por ser um instrumento de transformação pessoal. Hoje as pessoas dizem na brincadeira, és uma utópica, têm toda a razão, e eu fico toda contente quando dizem que eu sou utópica, porque quer dizer que sou capaz de me transformar e só vejo isso como algo de muito positivo. E, professora, a utopia é um conceito que, como referiu, remonta a muitos anos, aliás, tem mais de 2000 anos. E a pergunta que lhe queria colocar era se seria possível, nesse conceito que foi desaparecendo, reaparecendo ao longo dos séculos, se tivéssemos que traçar uma sucinta e ultrasintética história das utopias, quais as personagens ou momentos que acha que são realmente imprescindíveis para si? Se nós quisermos traçar rigorosamente a história da utopia, temos de a traçar, ou temos de ir há 500 anos atrás, quando Thomas More escreve em 1516 a sua utopia, porque ele inventa a palavra, que não existia antes, e inventa um género literário. É verdade que há uma pré-história da utopia, mas é uma pré-história que é muito diferente, porque quando se fala dessa pré-história, normalmente falamos da República de Platão, falamos da cidade de Deus de Santo Agostinho, mas na verdade são pré-história, ou fazem parte da pré-história, porque a atitude é completamente diferente. O Platão, quando discute a sociedade quando imagina a sociedade ideal, ele coloca a discussão, coloca a conversa no plano da possibilidade, da mera possibilidade. E se nós fizéssemos isto? Se eu mandasse, eu faria isto, não é? Enquanto que com Santo Agostinho, aquilo que nós encontramos não é também uma utopia, mas uma alotopia, porque embora nos seja descrita essa sociedade ideal, ela será alcançável apenas após a morte. Ora, o que faz Thomas More é qualquer coisa de completamente diferente, inovador, refrescante, eu diria, para a época. Porque na Idade Média acreditava-se que Deus decidia o nosso destino, e Thomas More, como o porta-voz do pensamento humanista, não é? Do período renascentista, aquilo que faz é falar-nos da descoberta de que cabe ao ser humano também decidir o seu próprio destino. E aquilo que ele descobre é que, com a razão, é possível nós construirmos uma sociedade melhor. Nós na utopia não encontramos de forma alguma, na utopia de Thomas More, não encontramos de forma alguma a descrição da sociedade ideal. Isso eu diria que há várias centenas há 5 séculos, diria eu, de incompreensão daquilo que Thomas More quis, sobretudo no século XIX. As leituras foram sempre muito próximas do texto, sem perceberem o que é que Thomas More realmente queria dizer, porque Thomas More o que estava a fazer era, sobretudo, a enunciar a ideia de possibilidade. Não é? É possível nós organizarmos as coisas de forma diferente. E, portanto, nós encontramos, num primeiro momento, então, na utopia de Thomas More, eu diria, uma plataforma que outros autores, ao longo de 5 séculos, iriam encontrar para imaginarem outras sociedades possíveis. O Thomas More terá sido, na minha perspectiva, um fundador de discursividade. Quem fala desta ideia de fundadores da discursividade é o Foucault, mas falo apenas em relação a Marx, e falo também em relação a Freud. Mas eu acho que Thomas More terá sido um fundador de uma discursividade também, na medida em que ele criou as condições para que outros autores, no futuro, se apropriassem de um esquema narrativo e de um esquema de pensamento para idealizarem outras sociedades, ou pelo menos imaginarem outras sociedades possíveis. Portanto, nós temos, com Thomas More, o nascimento da literatura utópica, também enquanto género literário utópico, mas também nasce com ele aquilo que eu chamaria a linha idealista da utopia. Porque a utopia de Thomas More deve ser compreendida sobretudo como uma reflexão filosófica sobre esta ideia de possibilidade. Depois há uma outra, e essa linha é aquela que vai culminar depois, por exemplo, a William Morris. Mas depois há uma outra linha, que é aquilo que eu chamaria a linha materialista da utopia,
que é aquela que começa com Francis Bacon, 100 anos depois de Thomas More. Francis Bacon está no início daquilo que nós chamamos a história da ficção científica, ou se quisermos está na pré-história da ficção científica. A utopia dele, portanto, a sociedade que ele descreve no princípio do século XVII, é uma sociedade de concretização de progresso científico e tecnológico. E, portanto, esta ideia de que o progresso da ciência e o progresso da tecnologia será capaz de nos trazer uma sociedade melhor. E essa linha nós vamos encontrá-la, atravessar também os séculos e depois vai culminar, por exemplo, no século XIX em autores como Edward Bellamy. Mas, portanto, num primeiro momento, eu distinguiria estas utopias renascentistas, por um lado idealistas e, por outro lado, materialistas, que vão atravessar os séculos. Mas estas utopias, é muito importante nós percebermos, são utopias que são ainda desenvolvidas sob o signo do humanismo cristão. Porque realmente, se por um lado nós encontramos os humanistas a descobrirem a razão, por outro lado estão muito limitados pela sua fé cristã e, sobretudo, pela ideia do pecado original. E por isso é que nós encontramos esta ideia de que, pela razão, nós somos capazes de construir a sociedade real ou ideal, eu peço desculpa, mas, por outro lado, temos também esta convicção de que o ser humano, por si só, nunca será capaz de se aperfeiçoar. E por isso precisamos de leis. E por isso é que as utopias renascentistas são utopias que se baseiam em leis rígidas aplicadas a todos os cidadãos. Depois diria que há uma evolução no pensamento utópico quando passamos para o iluminismo. Porque é exatamente aí, no período iluminista, em que se acredita que o ser humano pode ser bom por natureza, aí nós vemos a sociedade ideal não como reflexo de leis ideais, mas como reflexo do ser humano ideal. E é aí que nós encontramos, por exemplo, Turgot em Paris a fazer umas conferências e a dizer que o ser humano é capaz de um progresso, um aperfeiçoamento infinito e, portanto, a sociedade do futuro será uma sociedade forçosamente melhor. E é também nesse mesmo sentido que nós encontramos no século XVIII Condorcet a afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que a ciência e a tecnologia trarão também melhores tempos. E, portanto, no século XVIII e parte do século XIX, o que nós encontramos é a utopia, aos poucos, a criar esta ideia de que será no futuro que nós encontraremos a sociedade ideal. Concomitantemente, encontramos no século XVIII a utopia satírica, como, por exemplo, Gulliver's Travels, não é? As viagens de Gulliver, como nós dizemos à portuguesa, são uma sátira de Swift à sociedade e, embora haja ali, de vez em quando, uns laivos de enunciação de uma sociedade melhor, a verdade é que é o espírito crítico que predomina. E, portanto, eu diria que é exatamente neste período iluminista que nós encontramos as bases daquilo que depois vamos encontrar mais à frente, que é a criação da distopia. Ou seja, no período iluminista, nós encontramos, por um lado, a enunciação de que o futuro será melhor e depois, por outro lado, encontramos a sátira ao presente. E é essa mistura que depois, mais tarde, no século XX, vai dar origem à distopia. Mas antes disso, temos no século XIX a utopia socialista, que é realmente a utopia por excelência de todo o século XIX. O Marx nunca escreveu uma utopia, mas a verdade é que inspirou também a utopias. E depois encontramos, por um lado, os socialistas utópicos no princípio do século, afirmando ou propondo diferentes receitas de reorganização da sociedade. Estou-me a lembrar, por exemplo, no caso inglês de Robert Owen, que é o grande socialista do princípio do século XIX, e Robert Owen que cria mesmo uma sociedade utópica em New Lanark, na Escócia, e mostra que é possível realmente organizar-se a sociedade de outra forma, que é possível um capitalista, um industrial capitalista, ganhar muito dinheiro e ainda assim conceder as melhores condições de trabalho. Portanto, encontramos estes homens que estão no início, eu diria, da utopia socialista, mas depois encontramos a utopia marxista, porque o próprio Marx vai criticar estes socialistas utópicos, e o que vai dizer é que a história não vai mudar por causa de um homem de gênio vir propor uma solução. Diz ele, não, a história só pode mudar quando a própria história nos trouxer essa mudança, ou seja, quando se verificarem as condições que são necessárias para haver essa mudança, que na perspectiva de Marx nós sabemos era a erradicação da propriedade privada.
Portanto, no século XIX vamos encontrar uma série de utopias também com esse esquema. Depois, no século XX, eu diria que vamos encontrar a distopia e compreendemos porquê. Estamos no princípio do século XX, temos as guerras, as duas grandes guerras, uma perspectiva muito, muito pessimista, embora eu depois também gostava de ter uma oportunidade para falar disso mais para a frente da distopia. E depois, já agora só, nos anos 60, encontramos com a Revolução de Maio, na Europa, nos Estados Unidos, vamos encontrar esta confiança de que, afinal, a utopia é possível. Nos anos 60, 70, vamos encontrar a utopia ecológica, vamos encontrar a utopia feminista. E depois, nos anos 80, 90, vamos voltar ao discurso distópico, até chegarmos hoje aos nossos dias, podemos falar daqui um bocadinho. Claro, com certeza. Mas nessa panorâmica histórica que nos apresentou, é possível encontrar nas várias declinações que o conceito teve alguns pontos fixos, algumas temáticas ou questões que estejam sempre presentes. Falou na organização da sociedade, por exemplo, há alguns eixos em que cada escritor utopista foca o seu trabalho, foca para dizer é aqui que temos operar para que uma sociedade possa funcionar. Há constantes que estão sempre presentes, apesar dos vários séculos e das várias abordagens? Sem dúvida. Como eu disse há pouco, o Thomas More inventou um género literário, não é? Criou um género literário que acaba por estipular que numa primeira parte normalmente, eu diria que isto é uma constante até o século XIX, há uma primeira parte em que se explica como é que é a sociedade real, e depois numa segunda parte há um viajante utópico que visita aquilo que normalmente é uma sociedade fechada, portanto, normalmente é uma ilha, um país que se encontra isolado dos outros, e aí ele descreve a religião, a organização política, o lugar da educação, e, portanto, há um conjunto de temáticas que vão sendo abordadas. Eu diria que há, em primeiro lugar, a questão da propriedade privada, não é? Será que nós somos capazes de ter uma sociedade mais perfeita do que aquela que nós temos se abolirmos a propriedade privada? Eu queria dizer que essa é uma não questão para Thomas More. Thomas More, quando coloca essa questão na sua utopia, ele não queria de forma alguma dizer que a propriedade privada devia ser abolida. O que ele queria dizer é: nós temos todas as possibilidades abertas à nossa frente, até se quiséssemos podíamos abolir a propriedade, e depois mostra-nos quais seriam as consequências. Mas para além dessa questão, temos sempre a questão do trabalho, não é? Do trabalho, até que ponto é que o trabalho deve ou não ser obrigatório. Por exemplo, estou a pensar no século XIX, em duas utopias que são escritas uma em resposta à outra. Edward Bellamy escreve em 1888 Looking Backward. Nós encontramos uma sociedade do futuro, portanto agora aqui já estamos no futuro, na lógica de que o futuro será sempre melhor do que o presente, e aquilo que ele descreve é a reforma portanto, é uma sociedade tecnológica. A sociedade, em termos de trabalho, está organizada quase como um exército, e, portanto, as pessoas vão sendo promovidas, passam por diferentes postos, mas aos 45 têm a reforma obrigatória, ou pelo menos toda a gente se reforma aos 45 anos. E William Morris, que é marxista, socialista marxista, quando lê a utopia de Bellamy, diz não pode ser. Até porque na sociedade dele, que é uma sociedade pós-capitalista, o trabalho é a expressão da própria existência humana. E, portanto, ele diz, isto é um pesadelo, não é? Nós termos que nos reformar aos 45 anos significa que aquilo que fazemos não nos define também enquanto humanos. Mas depois há outras questões, como, por exemplo, a questão da educação, que se torna cada vez mais importante no século XVIII, quando se pensa que a sociedade poderá ser um reflexo do próprio ser humano. E, portanto, aí há um grande investimento, sem dúvida. Depois a questão tecnológica, que é importantíssima no século XIX, porque aí sim o grande debate é será que a tecnologia vai ser vai ser a chave para a formação, para a criação da sociedade ideal ou não? E então nós encontramos, por exemplo, no século XIX, utopias como a do Butler, por exemplo, Year One, que é Nowhere ao contrário, onde todas as máquinas foram abolidas, exatamente porque se chegou à conclusão de que as máquinas estavam a tomar conta da raça humana, ou estavam a sobrepor-se à raça humana. E depois temos outras utopias altamente tecnológicas que nos mostram que o desenvolvimento tecnológico e científico ou nesse desenvolvimento tecnológico e científico é que estará
a chave para a sociedade mais feliz. E depois temos todas as questões do feminismo, ligadas ao feminismo e à ecologia, que se tornam os temas centrais das utopias dos anos de 1960, 1970 e que estão a ser retomadas cada vez mais, não é? Portanto, essas questões eu diria que são questões que atravessam todas as utopias. E esse exercício na área de estudos sobre a utopia, nós hoje estamos a fazer cada vez mais um estudo transversal nesse sentido, perceber de que forma é que alguns temas são constantes. Por exemplo, fizemos esse exercício ainda recentemente no âmbito de um projeto que se chamava Alimentopia, e aquilo que fizemos, uma equipa de 27 investigadores de diferentes áreas, mas uma parte da equipa, aquilo que fizemos foi ler as utopias dos últimos 500 anos, aliás em 9 línguas, e depois selecionar os passos que têm a ver com a alimentação para percebermos de que forma ou que espaço é que tem a alimentação na utopia. E chegamos à conclusão de que ele vai sendo cada vez mais crescente e que as preocupações com a alimentação, e quando falo com a alimentação estou a falar da produção dos alimentos, a distribuição dos alimentos e depois a própria organização de quem é que serve os alimentos, quem é que limpa a cozinha. Todas estas questões se tornam mais prementes, por exemplo, nas utopias escritas por mulheres. Claro. E uma pergunta agora, voltando um pouco atrás na sua narração, digamos. Há bocado falou do emerger do conceito de distopia. Queria lhe perguntar porque que falássemos um pouco disso, porque há uma certa tendência, quando se pensa na palavra utopia, para pensar logo no seu antônimo, na distopia, e que é uma espécie de realização falhada, de pesadelo utópico. Por que é que esse imaginário distópico se instalou com tanta força no sentido comum? Por que é que acontece que associamos mais à palavra utopia o seu contrário? Como é que isso aconteceu? Em primeiro lugar, é preciso percebermos que a distopia não é exatamente o contrário da utopia. Aquilo que é o contrário da utopia é a anti-utopia, que é aquilo que emerge no princípio do século XVIII. Vamos encontrar, por exemplo, numa distopia, numa anti-utopia, pelo menos é a primeira de que eu tenho notícia, que é de 1707 e que se chama A Ilha do Contentamento. E aí nós vemos um discurso completamente satírico, mas tão satírico que é corrosivo e que deita por terra a própria possibilidade de se pensar em utopia. A anti-utopia diz, não, olha, tornemos-nos realistas. Isto não tem jeito nenhum, estamos a pensar aqui com sonhos, vamos ser realistas. A distopia é diferente, porque a distopia, nós costumamos descrevê-la como uma espécie de irmã da própria utopia. A distopia incorpora aquilo que eu disse há pouco, incorpora, por um lado, esta ideia de que o futuro é que conta, não é? Se estamos a pensar na sociedade futuro, se estamos a pensar na utopia, temos que a situar no futuro, e por outro lado traz o espírito crítico ao presente. A distopia não é necessariamente má. A distopia, o que quer despertar em nós é utopias. A distopia, o que nos diz é, se nós continuarmos a seguir este caminho, atenção, esta será a consequência. E repare-se que quando nós falamos da distopia, por exemplo, distopia canónica, aquela que é conhecida por todos, é o 1984, George Orwell. Realmente aquela sociedade, o Big Brother, é uma sociedade terrível. Mas se nós formos ler depois um apêndice que está no fim do livro, escrito por George Orwell, nós encontramos, é um apêndice sobre a nova língua, e no apêndice sobre a nova língua, o que nos é dito é: no passado era assim, a nova língua fazia isto, a nova língua... Então, todo o discurso, todo esse último apêndice é feito no passado. Ou seja, o próprio George Orwell pensava que era possível suplantar-se essa sociedade distópica. E por isso é que nós normalmente falamos de distopias críticas. As distopias críticas são aquelas que nos mostram uma sociedade que vai ser pior do que a nossa, se nós continuarmos a seguir esse caminho. E, portanto, são importantes porque, ao destruírem, acabam por nos dizer que têm que pensar em outros caminhos, portanto, acabam por incentivar a utopia, mas que nos mostram sempre uma luz ao fundo do túnel, não é? Diz, isto é o nosso futuro. Mas, atenção, mesmo que seja este o nosso futuro, haverá sempre uma luz ao fundo do túnel. E, portanto, a distopia, mesmo dando muitas voltas, diria eu, acaba por nos incentivar a utopia. Enquanto que o discurso anti-utópico é mesmo arrasar com esta ideia de que nós poderemos alguma vez ter alguma coisa, uma sociedade melhor. Qual é, professora, a origem da palavra utopia?
O Thomas More, é muito interessante dizermos que num primeiro momento Thomas More tinha escolhido para a sua utopia, tinha escolhido uma palavra grega que é musquama, e que significa, uma palavra latina que é musquama e que significa ninhures. Mas ele achou que não era suficientemente forte, e então pegou num prefixo de negação grego, que é ou, juntou-lhe topos, e assim ficou ou topos, ou seja, utopia, que literalmente significa um não lugar. Ora, um não lugar não significa necessariamente que é um lugar que não existe. O que ele quer dizer é que existe, pelo menos teoricamente. Há um não lugar que nós temos que tentar tornar um lugar. E depois ele não criou apenas essa palavra. Criou, por exemplo, na própria utopia, no final nós encontramos um poema em que a ilha da utopia fala e diz: mais valia que me chamassem Eutopia. E aí sim temos um prefixo grego que exprime a ideia de algo que é positivo e então significa um lugar de felicidade. E portanto eu diria que a utopia joga sempre nesta tensão entre um não lugar e um lugar de felicidade. E depois é muito interessante. Há uma série de estudos críticos que desconstroem exatamente. O Louis Marin, por exemplo, tem um texto fantástico que nos diz que nós somos apanhados neste turbilhão. É um lugar de felicidade. Mas é um lugar de felicidade que ainda não foi concretizado. Sim, mas é um lugar de felicidade. E, portanto, há esta ideia sempre de enunciação de possibilidade e que nos incita também a progredir. Não é? E vamos agora à nossa última pergunta. Que na verdade a resposta será óbvia. Para si devemos viver ou abandonar a utopia? Eu diria que a utopia é mais do que óbvia. A utopia tem sido o meu caminho nas últimas décadas mesmo. Eu acho que a utopia é o único caminho possível. Porque nós, quando estamos a falar de utopia hoje, estamos a falar não apenas de um género literário, estamos a falar de um modo de pensar. O modo de pensar utópico, que eu tenho tentado caracterizar, porque muitas vezes me perguntam porque é que nós precisamos da utopia. Eu tenho tentado caracterizar esse modo de pensar utópico, e eu diria que é um modo de pensar que começa por ser perspectivo, não é? Portanto, a utopia, antes de mais, força-nos a pensar nas possibilidades, a enunciar diferentes possibilidades. E este conceito de perspeção lida sobretudo com a ideia de futuros no plural. A utopia, mais interessante ainda, a utopia primeiro incita-nos a pensar naquilo que nós queremos e só depois a pensar na estratégia. A utopia é aquilo que eu chamo, oferece-nos uma metodologia que gera hipótese, na medida em que a forma de pensar mais tradicional é: eu tenho estes instrumentos ao meu dispor e agora o que é que eu consigo fazer com eles? A utopia diz: não, primeiro pensa naquilo que tu queres e depois has de pensar nos instrumentos que necessitas. E, portanto, é uma metodologia criadora, inspiradora. Depois, a utopia oferece-nos uma metodologia, uma forma de olharmos para o mundo que é holística. Ou seja, nós não estamos a pensar apenas o que é que temos que fazer na área da economia ou da educação. É-nos oferecido o retrato de uma sociedade em funcionamento, no seu todo, e, portanto, se eu, por exemplo, decidir que tenho que investir na educação, eu tenho que, na minha sociedade imaginária, eu tenho que explicar onde é que eu vou fazer isso, ou como é que eu vou fazer isso. Tenho que tomar decisões políticas, tenho que tomar decisões económicas, e, portanto, tem essa metodologia que me parece fundamental. Depois é uma metodologia crítica, ou eu diria, incita-nos ao pensamento crítico, porque obriga-nos a pensarmos de forma crítica, no sentido de explorarmos diferentes hipóteses, validarmos essas diferentes hipóteses e só depois dessa validação seguirmos o caminho. E depois tem aquilo que me parece mais importante, que é oferece-nos uma metodologia que é criadora. Nós hoje falamos de inovação, pois não há inovação sem utopia, não é? Nós mesmo hoje, eu diria que nós hoje vivemos num mundo de utopias realizadas. Não há nada que exista que não tenha sido pensado antes. E eu diria que, por exemplo, a vacina que ainda agora tivemos e que foi criada em tão pouco tempo, foi uma utopia coletiva.
que mobilizou a inteligência coletiva, e sem essa utopia, sem esta convicção de que seria possível fazer uma coisa que na altura, portanto há 1 ano e tal atrás ou 2 anos, parecia completamente impossível, sem essa fé de que nós seríamos capazes de fazer, ela não existiria. Portanto, a resposta é mesmo, a utopia, para mim, é mesmo o único caminho, porque a utopia diz-nos que há possibilidade, e se nós não explorarmos a possibilidade, é por nossa escolha. Portanto, se nós ficarmos no mesmo caminho, fomos nós que o decidimos, não é por falta de alternativas. E isto é muito importante para a nossa vida. Eu diria a utopia e esta metodologia utópica é importante para todos os aspectos da nossa vida, não apenas a nossa vida social, mas até a nossa vida pessoal. Muito obrigado, Fátima Vieira, muito obrigado por essa partilha tão profunda e competente e abrangente sobre o tema da utopia. Vamos continuar a entrar nesse tema através da programação dos podcasts e através da programação de cinema documental de Design Agora, e agradecemos mais uma vez a reitoria, e em nome de Design Agora e da ASCIP Dante Alighieri, que é a associação que organiza o evento, até amanhã.